De estação de tratamento de esgoto. Formas de tratamento. Observamos em aulas passadas qual é o objetivo dele. É a redução do volume a processar. Ele é um subproduto do tratamento do esgoto. Então, nós temos que reduzir o volume dele, né, que vai ser processado. No nosso caso, nos interessa muito a digestão anaeróbia do lodo, né? Como que nós vamos reduzir o volume a processar? Por meio do aumento da concentração de sólidos, ou seja, da remoção da umidade, da quantidade de água. Esse líquido, que é a umidade, né, ele vai retornar à estação de tratamento de esgoto, no tratamento primário, né? E também vai dar o quê? Uma redução nos custos de implantação, assim como operação e manutenção das unidades de gestão anaeróbia, a hora que a gente reduz o volume a processar pelo adensamento do lodo. A maior parte das estações de tratamento de esgoto do Brasil, ela faz a digestão anaeróbia precedida de unidades de adensamento de lodo, né? Bom, como que pode ser feita? A desidratação mecânica, utilizando-se filtros a vácuo, filtro prensa, né? Há uma redução da umidade da torta de lodo, à medida que vai crescendo o quê? O teor de sólidos no lodo afluente, né? Adensado, ou ainda pode ser por adensador por gravidade ou ainda flotação. A tabela 1, produção de lodo em diversos tipos de tratamento, conforme apresentado em Professor Cassini, 2003. Fonte, Boff e outros, 1999, como citado em Professor Cassini, 2003. Campos, Professor Campos, 1999, como citado em Professor Cassini, 2003. Professor Metcalf, Professor Ed, 1991, conforme citado em Professor Cassini, 2003. Então, LA é lodos ativados convencionais. Então, do lodo ativado convencional, misto, bruto e adensado. 80 gramas de sólidos totais por habitante por dia, 2 litros por habitante por dia, com 4% de sólidos totais. Lodo ativado convencional, lodo misto, digerido e desidratado artificialmente. 50 gramas de sólidos totais por habitante por dia, 0,2 litros por habitante por dia, 22% de sólidos totais. Lodo misto descartado do ASB, reator anaeróbio de fluxo ascendente. 31 gramas de sólidos totais por habitante por dia, meio litro por habitante por dia, com 6% de concentração de sólidos totais. Lodo misto descartado do ASB, reator anaeróbio de fluxo ascendente, desidratado artificialmente. 31 gramas de sólidos totais por habitante por dia, 0,12 litros por habitante por dia, com 25% de sólidos totais. Tratamento primário avançado, mais o lodo de lodos ativados convencionais, misto, bruto e adensado. 85 gramas de sólidos totais por habitante por dia, 2,1 litros por habitante por dia, com 4% de concentração de sólidos totais. Tratamento primário avançado com lodo de lodo ativado convencional, misto, digerido e adensado. 60 gramas de sólidos totais por habitante por dia, 1,2 litros por habitante por dia, com 5% de concentração de sólidos totais. Tabela, né, apresentada, conforme apresentado pelo professor Cassini, 2003, né, de fonte de professor Inhofe, 1986, conforme citado em professor Cassini, né, de vários tipos de unidades e processos, por exemplo, decantador com digestor, filtro biológico com digestor, em que várias formas de lodo, como, por exemplo, lodo fresco, retirado sob água de decantadores cônicos, né, o lodo fresco retirado sob água de decantadores cônicos, mas após o adensamento, lodo digerido após o adensamento, né? Várias formas e a correlação com a quantidade de sólidos em gramas por habitante ao dia, teor de sólidos em porcentagem, teor de água em porcentagem e a quantidade de lodo que pode ser produzida em litros por habitante por dia. Podemos ver a continuação da tabela 2, né, que aqui nos interessa essa unidade e processo lodo ativado com digestor,
ou estabilização aeróbia do lodo. Então, temos excesso de lodo ativado, bruto, recalcado, né? E temos os valores que podem nos ajudar muito num pré-dimensionamento, né? A quantidade de lodo, né? E várias formas, mistura do lodo primário e excesso de lodo ativado, bruto, adensado, a quantidade de sólidos, por exemplo, 80 gramas por habitante por dia, o teor de água e de sólidos 4%, água 96%. Podemos ver para várias formas de apresentação aqui do lodo, assim como na unidade de processo de precipitação química e floculação. Podemos ver nessa figura 1, né, a prensa desaguadora, né, de acordo com o apresentado em VLC, sistemas de filtração e sedimentação. Essa é uma prensa, né, para fazer o filtro prensa para que a gente possa fazer a desidratação do lodo, né? E a figura 2 aqui, os princípios de funcionamento e conceitos básicos sobre filtro prensa, né? Então, podemos ver aqui a figura de um filtro prensa também, né? Filtro prensa. Quais os princípios de funcionamento? O filtro prensa, o objetivo do filtro prensa é promover a separação de sólidos e líquidos através de uma passagem forçada de soluções com resíduos. E ele vai atravessar esses elementos filtrantes que são permeáveis. Então, o processo vai se dar pelo bombeamento dessas soluções, que é as soluções com resíduos, contra essas lonas que são filtrantes. E elas vão permitir a passagem apenas da parte líquida da solução. E aí a parte líquida vai ser drenada, isenta já de sólidos nesse ponto, né? E vai ser drenada através de canais que estão presentes nessas placas filtrantes. E a parte sólida vai sendo continuamente depositada nessas lonas. E aí vai formando sobre essas lonas uma camada cada vez mais espessa. O bombeamento ele se dá sob alta pressão. E aí as partículas vão se acomodar de forma a gerar no final do processo as tortas compactas e com baixo nível de umidade. Então, com a abertura do equipamento, essas tortas são retidas para descarte ou reaproveitamento. Para aumentar a biodegradabilidade, de acordo com o professor Cassini, 2003, é possível lançar mão de mecanismos físicos, processos químicos e processos biológicos, né, do lodo. Então, como exemplo de mecanismos físicos, pode ser usados tratamento térmico, nós já vimos isso em aulas passadas, né, para reduzir a afinidade sólido-líquido, né? Então, a gente pode aumentar a biodegradabilidade, ultrassom e também a desintegração mecânica, né? Processos químicos, podemos lançar mão da hidrólise, lise é quebra, hidro em meio aquoso, né? Nós vimos isso, hidrólise que ocorre tanto na digestão anaeróbia quanto em processos digestão anaeróbia quanto processos aeróbios. É a quebra de compostos orgânicos complexos em compostos orgânicos menores, né? E mais simples. Então, podemos fazer essa hidrólise ácida, promovendo um meio ácido, ou ainda alcalina, a hidrólise alcalina, né? E processos biológicos podem serem auxiliados, os processos biológicos, com a hidrólise ácida a temperatura acima de 50 graus Celsius, né? Aí, isso vai elevar a possibilidade de uso de biogás, quando se lança a mão da hidrólise térmica, ou seja, uma temperatura, né, maior do que o ambiente, né, para favorecer essa hidrólise, a quebra dos compostos orgânicos complexos. Lembrando, se há o reaproveitamento do biogás, né, o aproveitamento energético do biogás, devemos levar em consideração o aporte energético de algum desses processos, né, previamente, na conta, né, no balanço de energia, né, e também o material, o que vai ficar no digestato. Tratamentos térmicos, conforme o professor Cassini, 2003.
Efetuado na faixa de 60 a 180 graus Celsius, ele vai promover a redução da fase líquida, a retirada da água. Então, nós vimos isso, né? Ele reduz a afinidade sólido-líquido e aí nós podemos diminuir o teor de umidade pela retirada da água. E vai promover a concentração e desnaturação de polímeros e rompimento celular. Então, os carboidratos, lipídios e proteínas são as moléculas mais afetadas pelo calor. Então, vai haver a possível desnaturação ou rompimento em cadeias menores. E essas cadeias menores vão ser mais facilmente assimiláveis pelos micro-organismos. Temperaturas mais elevadas também destroem paredes e membranas celulares. Nós já vimos, né, no Fundamentos de Microbiologia, nós vimos as paredes celulares, as membranas celulares, né, nós vimos a representação esquemática de uma célula, né, bacteriana. E isso vai liberar o conteúdo celular, né? E aí vai dar a assimilação, né? Lembra que nós vimos a respiração endógena? Vai haver a assimilação desse conteúdo celular por outras células e oxidação biológica. Aumenta a biodisponibilidade do lodo, né? Há uma redução dos patógenos e também diminui a formação de escumas. Altera as propriedades físico-químicas do lodo, né? E torna ele mais apto à secagem e ao desaguamento, esse tratamento térmico. A desintegração mecânica, conforme o professor Cassini, 2003, né? A ruptura das células de biomassa, né? Elas podem aumentar os compostos solúveis que estejam disponíveis no meio para biodegradação pelos micro-organismos, né? Então, por exemplo, professor Kopp e outros, 1997, conforme citado professor Cassini, 2003. Na desintegração mecânica, por exemplo, por um moinho de bolas, né, associado a um processo de homogeneização de alta pressão, né, vai fornecer taxas de desintegração maiores que 60% para um conteúdo de teor de sólidos inicial de 5%. Mas, para isso, o aporte específico de energia vai ser de 2.000 kJ para cada quilograma de sólidos totais, né? Então, a demanda energética da desintegração mecânica, conforme os autores supracitados, vai ser de 1 a 1,25 kW para cada metro cúbico de lodo por dia. Mas, em compensação, a contrapartida é que a digestão anaeróbia pode ser realizada com um tempo de detenção bastante curto, menor do que 4 dias. Digestão anaeróbia do lodo, de acordo com o professor Jordão e o professor Pessoa, 2005. O lodo, ele tem elevada quantidade de matéria orgânica instável. Quais são as finalidades, né, de fazer a digestão anaeróbia do lodo? Estabilizar total ou parcialmente as substâncias instáveis, ou seja, aquela matéria orgânica que está presente nos lodos frescos, né? Lodo primário, lodo secundário. Reduzir o volume de lodo. Deixar o lodo com características favoráveis à redução de umidade, por meio da separação sólido-líquido. E aí poder dar uma destinação final ambientalmente adequada. Ou quem sabe fazer uma compostagem, ou quem sabe, se já tiver em padrões de uso, né, o reuso agrícola do lodo, né? Produzir o humus ou condicionador de solos para fins agrícolas, ou como recuperação de solos degradados. Destruir ou reduzir em níveis pré-estabelecidos os micro-organismos, né, patogênicos, não passar doenças. A eficiência de redução com tempo de detenção de 20 dias, de 50% de sólidos voláteis. E em digestores aquecidos, de 60% de sólidos voláteis. Características dos digestores anaeróbios de lodo, de acordo com o professor Jordão e o professor Pessoa, 2005. Então, o digestor anaeróbio de lodo vai digerir o lodo cru. Ele vai reter e encaminhar o biogás para um destino seguro. O que nós queremos muito é o aproveitamento energético desse biogás. Permitir a remoção de material resultante da liquefação, né, aquele sobrenadante, para reconduzir para o início do processo de tratamento.
né? Permitir a remoção do lodo digerido e o seu encaminhamento para as unidades subsequentes de tratamento. Pode ser a compostagem, ou se ele já tiver com as características aceitas por resolução e normas concernentes, né? Por exemplo, o reuso agrícola de lodo de esgoto, né? Já pode fazer o condicionamento de solo, produzir o adubo, né? O humus. Recircular o biogás e ou lodo para acelerar o processo de digestão. Permitir o aquecimento do lodo em digestão conforme a temperatura de projeto. De acordo com o professor Jordão e professor Pessoa 2005, os digestores anaeróbios de lodo podem ser cilíndricos, prismáticos de seção retangular e ovais, com recirculação de lodo e sem recirculação de lodo, e com agitadores. Nós vimos também isso em algumas aulas sobre a aula 2 de digestão anaeróbia, né, de lodo. Tampa fixa ou móvel. Pode ser com aquecimento e sem aquecimento. Pode ser de simples estágio até 250 litros por segundo e múltiplo estágio. Por exemplo, com digestores secundários a 30% do volume útil dos digestores primários. Pode ser também de baixa taxa, ou seja, uma taxa menor que 1,2 kg de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico por dia. Ou de alta carga, a carga de maior que 1,2 kg de sólidos suspensos voláteis para metro cúbico de digestor por dia, né? Não ultrapassando 4,8 kg de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico de digestor por dia, sendo esses sólidos voláteis o teor de sólidos voláteis aplicados. A alta taxa é obrigatoriamente em 2 estágios. Temperatura de 35 graus Celsius, densidade de potência 5 watts para cada metro cúbico e tempo mínimo de digestão de 15 a 18 dias. Também é interessante quando o digestor, né, tem ovoide, né? O gás ele é facilmente dirigido para o topo e aí assim vai ajudar a reduzir a camada de escuma, vai minimizar a acumulação de areia no fundo, né? E com isso minimiza a frequência de abertura e limpeza a cada 10 anos. Promove uma mistura maior, biomassa vai ficar mais homogênea e menor área. Por isso que nós vemos muito, né, esses digestores ovoides em fotos, quando vemos exemplos de digestores anaeróbios de lodo, né, no mundo. A tabela 3, em que o tempo da digestão em função da temperatura nos é fornecido de acordo com o professor Jordão e o professor Pessoa, 2005. Temperatura média em graus Celsius, por exemplo, 18 graus Celsius, um tempo de digestão de 28 dias é adequado, né? Sendo que aqui o tempo de detenção da biomassa é o tempo de detenção hidráulico para mistura completa, né? Então, 24 graus Celsius, 20 dias. À medida que aumentamos a temperatura, e aí a gente já fala em digestor com aquecimento, né? Diminui o tempo de digestão, né? Que se nós lembrarmos de aulas anteriores sobre digestão anaeróbia, nós vamos lembrar da afinidade, né? De bactérias, né? Micro-organismos mesofílicos, né? E termofílicos, né? Que nós temos 2 picos, né? Um no mesofílico, né? E outro no termofílico. Até o psicrofílico a gente vê, mas na digestão anaeróbia a gente fala sobre mesofílico e termofílico. Agora a tabela 4, a capacidade do digestor em função do número de habitantes, ou seja, volume útil, né? Metro cúbico por habitante, de acordo com o apresentado por professor Jordão e professor Pessoa, 2005, né? Tipo do lodo. Lodo primário. A unidade é metro cúbico por habitante. Então, dá para fazer um pré-dimensionamento, né? De 0,03 a 0,06 metros cúbicos para cada habitante, né? Então, como a capacidade do digestor. Lodo primário, mais lodo do filtro biológico.
de 0,07 a 0,09 metros cúbicos por habitante. Lodo primário mais lodo ativado, né? Então, quando nós temos sistema de lodo ativado e mistura o lodo do decantador primário mais o lodo de excesso do decantador secundário, de 0,07 a 0,11 metro cúbico por habitante. Taxa de aplicação de sólidos suspensos voláteis, 1,2 a 4,8 kg de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico por dia. E o tempo de detenção de 15 a 20 dias. Né? Então, adicionar lodo cru, se possível, 0,08 kg de sólidos voláteis para cada volume unitário, metro cúbico de volume do digestor nos primeiros 20 dias. E entre 50 e 60 dias de digestão, aí sim, adotar a carga normal para a qual aquele digestor foi dimensionado, de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa, 2005. Volume necessário para a digestão completa, de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa, 2005. O volume útil total de lodo no digestor, metro cúbico, V, ele é dado por volume de lodo fresco digerido no digestor, VF, metro cúbico por dia, menos 2/3 do volume de lodo fresco digerido no digestor, menos VD, que é o volume de lodo digerido no digestor, né? Então, metro cúbico por dia. Isso tudo, né, vezes o tempo, que é o tempo de digestão. O tempo de digestão, digestor não homogeneizado, 45 dias. Digestor convencional homogeneizado, 30 dias. E também podemos ter para digestor de alta taxa, aí nós buscamos valores na literatura, né? VF e VD podem ser calculados a partir de balanço de massa e teor de sólidos no lodo, conforme veremos exemplos nessa mesma disciplina. Mas representamos aqui para um balanço de massa, a representação esquemática de um balanço de massa em um reator. Então, o que entra no reator? Sólidos X0, ou seja, a concentração de sólidos em suspensão no afluente, que pode ser em miligrama por litro ou grama por metro cúbico. S0 é a concentração de substrato ou DBO afluente em miligrama por litro ou grama por metro cúbico. Então, é o que está entrando afluente com uma vazão Q, em metro cúbico por dia. No reator, temos a concentração de sólidos X, que é o sólido de suspensão no reator, miligrama por litro ou grama por metro cúbico, S é a concentração de substrato ou DBO, que vai ser a que está no reator e a que sai efluente, porque vai haver a clarificação no decantador secundário, em miligrama por litro ou grama por metro cúbico, e a vazão que entrou no reator, a mesma que está saindo, um reator de volume V, Então, podemos ver a representação esquemática desse balanço de massa no reator, conforme o professor von Sperling, em 2002. Vejamos o professor Jordão e o professor Pessoa, 2005, Então, para uma ET, cuja vazão de projeto seja de 650 litros por segundo. Sólidos suspensos afluente, ou seja, lodo misto adensado, possui 10.227 kg por dia de sólidos suspensos. Uma relação de sólidos voláteis e sólidos totais de 75%. Com um teor de sólidos no lodo afluente de 5%, e estima-se que o teor de sólidos no lodo digerido seja de 4%. Então, a vazão afluente vai ser a vazão igual a massa dividido por 10 vezes o teor de sólidos. Então, vai ser a massa 10.227 kg por dia, nossa massa diária, dividido por 10 vezes o teor de sólidos, 5%, Então, vai ser 204,5 metros cúbicos por dia. Sólidos suspensos voláteis afluente vai ser 0,75, por causa da relação sólidos voláteis e sólidos totais, 75%, vezes 10.227, que é a massa de sólidos suspensos, vai resultar em 7.670 kg de sólidos suspensos voláteis por dia.
Se tirarmos do total, que é 10.227, esse valor que acabamos de calcular de voláteis, de 7.670 sólidos suspensos voláteis por dia, quilogramas, nós teremos a massa de sólidos suspensos fixos que está entrando. 2.557 kg de sólidos suspensos fixos por dia. Considerando uma taxa de aplicação de 2 kg de sólidos suspensos voláteis para cada metro cúbico de digestor por dia, nós vamos chegar ao volume útil do digestor. Lembrando que não podemos passar até de 4,8, né? Pelos slides anteriores. Volume útil do digestor vai ser a taxa de aplicação de sólidos voláteis que está entrando no afluente, 7.670 kg de sólidos suspensos voláteis por dia, dividido pela taxa de aplicação, 2 kg de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico por dia. Isso nos fornece 3.835 metros cúbicos. Os autores, então, adotaram, né, digestor de diâmetro de 15 metros de altura, 15 metros de diâmetro, a altura 21 metros e extremidade superior e inferior em tronco de cone com 2 metros de altura. O tempo de retenção. Vazão é o volume pelo tempo. Se após alguns arranjos algébricos, nós conseguimos isolar o tempo, que é o nosso tempo de detenção. Vai ser igual ao volume dividido pela vazão. 3.835 metros cúbicos dividido pela vazão afluente, que é 204,5 metros cúbicos por dia. Vai resultar em 18,7 dias, que podemos ver que está de acordo com as tabelas que mostramos em slides anteriores. Qual é a redução esperada no lodo digerido? 0,75 vezes 7.670 kg de sólidos suspensos voláteis por dia. Esperamos que a quantidade seja de 5.752,5 kg de sólidos suspensos voláteis por dia. Redução de 75%. Então, a quantidade de sólidos suspensos fixos no lodo digerido seria o quê? 2.557, por quê? Porque é o mesmo valor daqui do que está entrando no afluente. É fixo, não há digestão. Então, o que entra, 2.557 kg de sólidos fixos por dia, é o que sai, 2.557 kg de sólidos suspensos fixos por dia. Então, os sólidos suspensos totais no lodo digerido vai ser aquela redução que nós tivemos de 75% na massa de quilogramas de sólidos suspensos voláteis, por dia, mais o tanto que eu tenho de sólidos suspensos fixos. Vai resultar em 8.309,5 kg de sólidos suspensos totais por dia. De acordo com o professor Jordão e professor Pessoa 2005, espera-se no lodo primário que seja de 20 litros habitante dia. No lodo misto, primário mais secundário, 30 litros habitante dia. Ou seja, 400 a 700 litros por cada quilograma de matéria orgânica aplicada. O metano, nós sabemos que o biogás é uma mistura de gases, o metano, o CH4, numa porcentagem no biogás de 65 a 70%. O gás carbônico de 25 a 30%, O dióxido de carbono de 2 a 4%. Aí oxigênio, nitrogênio, hidrocarbonetos, gás sulfídrico em quantidades menores. Esse biogás pode ser combustível para caldeiras, fonte de energia para secadores térmicos de lodo, combustível para motores de combustão interna ou turbinas a gás. Por quê? O poder calorífico do gás gira em torno de 22.500 a 25.000 kJ para cada metro cúbico, ou 5.370 a 5.970 quilocalorias para cada metro cúbico. Lógico, admitindo o metano com 35.800 kJ para metro cúbico, E podendo fornecer uma energia de 6,25 a 10 kWh para cada metro cúbico. Como tratar, como gerenciar esse biogás. Baixa compressão e purificação do gás, de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa 2005. Então, uma unidade de baixa compressão do sistema, qual é o objetivo dela?
é alimentar a unidade de purificação do gás, mas com uma pressão constante e regular. Por quê? Do micro-organismo, da maneira em que sai, né? Que depende muito da digestão anaeróbia, temperatura, vazão do gás, né? Lembrando de condições de pressão, volume, temperatura, né? Nós queremos fornecer o gás, né? O biogás a uma pressão constante e regular, né? Para alimentar a unidade de purificação. Então, por isso tem que ter essa unidade de baixa compressão, né? Para a purificação, nós gostaríamos de tirar o quê? Reter o H2S. Nós já vimos a digestão anaeróbia, como que é formado o gás sulfídrico, né? Então, como que pode ser feito isso? Por meio da passagem do gás captado por um filtro de limalha de ferro ou óxido de ferro com alta superfície de contato no interior de um tubo cilíndrico. Aí o gás é então comprimido a baixa pressão, da ordem de 8 a 14 atmosferas, e encaminhado à unidade de purificação para a remoção do CO2, né? Aí, quando eu reduzo o CO2, eu vou aumentar o teor do CH4. Como que pode remover o CO2, né? Por meio de uma torre de lavagem de água, em contracorrente, né? Então, é conhecido, né, para purificação de gás, até como equipamento, né, para remoção de gases e impurezas em algumas indústrias, né? A lavagem em contracorrente, né? Então, lavador de gases, né? Com equipamento de controle de poluição. Né? Então, a gente ouve falar muito nessa lavagem de água em contracorrente, né? Para aqui, nós vamos querer fazer esse processo para tirar o CO2, né? Então, com pureza daí de 90% a 98% em função da altura da torre. A baixa compressão e purificação do gás ainda, né? Estamos gerenciando o gás para fazer o aproveitamento energético, de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa, 2005. Aí o metano mais puro é enviado ao sistema de alta compressão e lá armazenado. E a água de lavagem vai para reservatórios de acumulação abertos, porque aí aquela troca que há do CO2, né, com a atmosfera, ele vai ser liberado para a atmosfera. A purificação também pode ser feita por processo químico, fazendo passar o gás de baixa compressão por uma coluna que recebe carbonato de potássio, né? Que o carbonato de potássio vai absorver o gás carbônico. E aí tem a necessidade de uma coluna de regeneração que vai liberar o CO2 para a atmosfera e vai regenerar o carbonato de potássio para que nós usemos ele novamente, né? Para absorver novamente o gás carbônico. Remoção de impurezas, né? Então, a umidade particulado. Então, podemos usar separadores de umidade, esfriamento direto, compressão seguida de esfriamento, processos de absorção e adsorção, né? Podemos girar o gás através de um grande cilindro, e vai diminuir a velocidade do gás. E vai permitir com que as gotículas de umidade sejam coletadas, por exemplo, nas paredes do cilindro, né? Aí, vamos usar filtros coalescentes com um separador de umidade. Compostos de enxofre orgânicos não metano, né? Conforme a sigla em inglês, né? E compostos orgânicos voláteis, de acordo com a sigla em inglês. Podemos usar carbono ativado granular, também fazer uso de solventes seletivos ou ainda esponja de ferro. CO2, podemos usar processos de extração, adsorção e de separação de membrana. Tudo isso para remover a impureza e tentar aumentar a pureza do biogás e com isso aumentar o poder calorífico dele. Sistema de alta compressão e armazenamento do gás purificado, de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa, 2005. O metano purificado, aí ele vai ser comprimido a 200 atmosferas em compressores de múltiplo estágio e vai ser armazenado em cilindros de aço de 50 litros de capacidade. Se nós lembramos, PV igual a NRT. Como nós não teremos perda de massa, nós podemos dizer que PVT igual a PVT, numa situação P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Como não haverá
a mudança de temperatura, então chegamos aqui em que P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, 200 atmosferas vezes o volume, o cilindro, de 50 litros de capacidade a 0,050 metros cúbicos, igual a P2, que é uma atmosfera, vezes o volume, né? Então, o volume nas condições normais de temperatura e pressão vai ser de 10 metros cúbicos. Então, na pressão de 200 atmosferas, o volume armazenado no cilindro, que era de 50 litros, é equivalente a 10 metros cúbicos nas condições normais de temperatura e pressão. Considerando a equivalência entre o metano e a gasolina, cada cilindro armazena 11 litros de gasolina. Então, vejamos com relação para fazer uma comparação de eficiência. Por exemplo, um veículo, né, que roda 6 km para cada metro cúbico de metano. Uma autonomia diária de 120 km em viaturas com 2 cilindros de 50 litros. Ou ainda, uma economia por viatura de 20 litros de gasolina por dia. Então, isso acaba sendo bem interessante para viabilizar um empreendimento desse. Instalações para gás e dispositivos de segurança, conforme o professor Jordão e o professor Pessoa, 2005. Há um confinamento dos gases por meio da cobertura dos tanques, né? Então, há uma exigência de dotar instalações elétricas à prova de explosão. Instalação de dispositivo de segurança, válvulas de controle de pressão e vácuo. Nós já vimos isso em algumas aulas anteriores, mas vamos ver novamente aqui. E queimadores de excesso de gás, a uma distância mínima de 15 metros dos digestores, além de instalação de detectores de gases metano com alarmes visual e sonoro. Podemos ver um sistema de segurança de gás de acordo com o professor Jordão e professor Pessoa, 2005, nessa representação esquemática. Então, vejamos, aqui temos o digestor primário, 3 sistemas de digestores primários, né? Já na saída do digestor, a gente vê que há uma válvula para controle de pressão, de vácuo e de chama, né? Aí, o que há? Nós temos aqui a saída do biogás, nesses 3 sistemas, né? A saída do biogás, né? E aí, nós podemos ver 2 sistemas interessantes aqui. Retentor de sedimento, né? Um retentor de sedimento seguido de um purgador para limpeza, né? Então, teremos o retentor de sedimento aqui com o purgador, né? Então, no caso de vir alguma coisa, algum sedimento, com o purgador para limpar. Aqui temos a purga também, né, para condensado, né, eventuais condensados que possam ser formados aí pela diferença de temperatura de que sai do digestor primário e das paredes da tubulação, né. Podemos ver também um cortador de chamas, por quê? Né, pela presença do metano, né. Nós podemos ver pela presença do metano, passa pelo purgador, né? Aqui passa pelo retentor de sedimentos, né? Passa pelo cortador de chamas, vai para o purgador, né? Aqui, de novo, passa pelo purgador, aqui o retentor de sedimentos e aqui o cortador de chamas, né? Bom, aí o biogás vem para o gasômetro, né? Antes ele vai passar por aqui nós temos uma válvula aliviadora de pressão combinada com um cortador de chamas, né? Então, me perdoem, um regulador de pressão. Não há aqui junto o cortador de chamas. Só um regulador de pressão para que nós possamos mandar para o gasômetro, né? Então, a gente vai regular essa pressão, né? Nós temos aqui, né, o compressor, né? Nós temos o compressor, né? Aqui, de novo, nós temos a purga, né? A purga. Então, podemos ver aqui, né, a purga. E aí, vai para o gasômetro. Aqui nós temos outro regulador de pressão também, né? E vai para o quê? Para um manômetro múltiplo, né? Para um manômetro múltiplo. Bom, aí vai passar por um medidor, né? Vai passar por um medidor. Então, queremos ver, né, qual é a vazão que nós temos, né?
desse biogás, né? Então, nós temos um medidor, né? E aí, nós vamos passar por uma válvula de retenção, Aqui ainda é tubulação, para caso tenha aqui para algum queimador, alguma coisa, né? Um excesso, algum problema de manutenção aqui, né? Que vai haver um retentor de chamas aqui, né? Outro regulador, né, de pressão, né? E quando há aí sim agora uma válvula aliviadora de pressão com um cortador de chamas. Então temos aqui ele está combinado, né, com o cortador de chamas, né? Aqui ele vai passar o biogás por um retentor de chamas, né? E aí ele vai para o queimador de biogás. E aqui ainda uma purga, né? Uma limpeza. Daqui em diante que a gente quer fazer o aproveitamento energético desse biogás, né? E quais são as tecnologias de utilização do gás, por exemplo, de aterro, né, e de biogás de estação de tratamento de esgoto, e as variações típicas de vazão e energia elétrica, né, de acordo com o Instituto Ambiental do Canadá, né, citado pelo Banco Mundial, né? Então, microturbinas, a variação típica de fluxo menor que 100 cubic feet per meter, né? Ou seja, pés cúbicos, né? Então, nós temos um tamanho preferido de usina menor que 100 kW, né? E a eficiência da conversão elétrica, né, líquida para a grade, né, a rede, sem recuperação do calor do lixo, por exemplo, quando é de resíduo sólido, 25% a 30%. E aí temos para vários tipos de conversão. Sistema de ciclo combinado, que vai dar uma eficiência maior, né? E o tamanho preferido da usina vai ser maior, né? Turbina a vapor, turbina a gás e motores a pistão, né? E aí podemos fazer até a nossa continha de potência, energia, né? E qual é a energia elétrica que vai ser gerada a partir daí. Essas são as referências da aula de hoje. Agradecemos muito pela atenção dispensada.